Olá, viajantes, eu sou o Lucas Betoni e hoje eu estou aqui no aeroporto Santos Dumont, no centro aqui do Rio, e eu vou fazer um voo até Recife, voando com a Azul. O voo vai ser feito numa aeronave A320 Neo. Vamos lá, o aeroporto aqui está bem lotado, como vocês podem ver. Hoje é uma segunda-feira, é um dia bem movimentado aqui no Santos Dumont, tem gente para todo lado. Como eu já expliquei no vídeo sobre o guia completo do Galeão que eu fiz recentemente, atualmente no Rio, boa parte dos voos estão sendo operados aqui no Santos Dumont, né, os voos domésticos, já que no Santos Dumont só são operados voos domésticos. E o movimento no Galeão caiu muito durante a pandemia, continua muito fraco, com pouquíssimos voos domésticos saindo a partir de lá. O forte do Galeão tem sido os voos internacionais, e esses voos foram super concentrados aqui no Santos Dumont. Então você tem um pico de movimentação com muita gente circulando por aqui. É um aeroporto pequeno, que tem uma estrutura boa, apesar de não ser muito grande, mas é uma estrutura boa, mas que visivelmente não está comportando mais tão bem a enorme demanda, né? E principalmente com essa grande concentração de voos por aqui. O movimento no Santos Dumont já é praticamente como era o movimento antes da pandemia. Mas enfim, o aeroporto está bem cheio, tem bastante gente circulando, é um dia movimentado, eu gosto de ver o aeroporto movimentado, é bom também, mas seria legal também se o Galeão tivesse parte desse movimento, né? Eu espero que nos próximos meses, né, parte pelo menos aqui das operações sejam de alguma forma realocadas lá no Galeão, que o Galeão está precisando, e o Santos Dumont está com um certo excesso nesse momento. Claro, se formos levar em conta o Galeão, né, porque o movimento aqui ele é parecido com o que era pré-pandemia, mas como eu disse, o Galeão não. O Galeão era o aeroporto mais movimentado do Rio até o início da pandemia. Durante a pandemia o movimento caiu muito e esse movimento continua muito pequeno. As companhias realocaram seus voos, né? A última operação mais robusta para o Galeão, por exemplo, mesmo durante a pandemia, no início desse ano, em fevereiro ou março, ela transferiu quase toda essa operação aqui para o Santos Dumont, manteve poucos voos lá no Galeão. Enfim, só para fazer, né, só para salientar, né, que enquanto o Galeão tá tão ruim das pernas, né, tá numa certa decadência, um período de certa decadência no número de voos e movimentações no aeroporto, o Santos Dumont está bombando novamente. Na área de embarque nesse momento, né, já passei pela segurança, a sala de embarque está lotada, muita gente circulando, muitos voos saindo nesse momento, e aqui na parte de cima da sala de embarque, né, são 8 portões de embarque, e na parte de baixo tem os portões remotos, todos estão sendo usados nesse momento, né, então é muita gente circulando, muito movimento. Os voos, não tem nenhum voo atrasado hoje, apesar do clima aqui no Rio não estar muito legal, mas não tem voos atrasados. Está tudo funcionando normalmente, eu espero também que o meu voo não atrase, está quase na hora do voo. Mas enfim, vai ser um voo tranquilo, eu vou mostrar como está sendo o serviço de bordo também na Azul, que eu não peguei um voo da Azul ainda, depois que voltou a ser permitido o serviço de bordo nos voos. Então vai ser a primeira vez desde que voltaram a permitir o serviço de bordo em voos domésticos, que eu vou pegar um voo da Azul. Então eu vou mostrar para vocês como que está sendo o serviço de bordo e basicamente como que é o voo. Como é início da noite, não vai dar para ver muita coisa, eu espero que dê para ver a saída aqui do Rio pelo menos, que é uma saída, uma decolagem belíssima aqui do Santos Dumont. Eu espero que dê para mostrar alguma coisa para vocês. Mas enfim, é mais um Trip Report aqui no canal, eu espero que vocês gostem demais desse vídeo. O voo está um pouco atrasado, estava previsto para as 18h25, já estamos quase às 18h25 e o embarque nem começou ainda está desembarcando passageiros e em seguida começa o meu embarque. Aqui no Santos Dumont, infelizmente, é muito comum esse tipo de atraso, é um aeroporto que ocorre com alguma frequência isso, principalmente muitas vezes por causa das condições climáticas. Aqui é um aeroporto que tem peculiaridades nesse aspecto, né, porque tem uma pista muito curta, então as operações aqui têm certas limitações, dependendo, é claro, do clima, o que não ocorreria naturalmente se fosse no aeroporto do Galeão, o aeroporto internacional aqui do Rio, que nesse momento está, digamos assim, subutilizado. Há toda uma concentração de demanda aqui no Santos Dumont, demanda doméstica, né, aqui no Santos Dumont nesse momento. Mas no caso do atraso aqui agora, não me parece ser por problemas climáticos, no caso. É o atraso típico aqui do Santos Dumont, né? O atraso de até desembarcar, as pessoas que estão chegando na aeronave, depois embarcam novamente. Há poucos fingers aqui no aeroporto, são 8 fingers apenas. Para o movimento aqui do Santos Dumont é uma quantidade bem pequena. Para vocês terem ideia, por exemplo, o Santos Dumont tem um movimento muito similar
a, por exemplo, o aeroporto de Viracopos, que é um dos mais movimentados do Brasil, mas tem uma estrutura muito menor, né, muito mais enxuta. O aeroporto, por exemplo, de Confins, que tem um movimento menor do que o do Santos Dumont, tanto em número de passageiros quanto em número de operações, tem uma estrutura muito superior aqui ao do Santos Dumont. Então o Santos Dumont é um aeroporto que opera com um movimento muito grande, um número muito grande de voos, mas com uma estrutura, né, uma estrutura que não, em tese, não tem a capacidade de atender confortavelmente toda essa demanda. Existe a possibilidade que com a concessão aqui do Santos Dumont no futuro próximo, ocorram obras de ampliação aqui do terminal. O aeroporto seria concedido esse ano, né, 2022, mas essa concessão foi adiada, não tem um prazo aí. Provavelmente a chance de acontecer ano que vem, e vai ser uma concessão conjunta com o aeroporto do Galeão, né, já que a concessionária que operava no Galeão devolveu a concessão. A questão é que o Santos Dumont ele já era complicado antes da pandemia, né? Agora você tem um movimento próximo ao que era antes da pandemia, muito próximo, basicamente. Muita gente circulando por aqui, muitas operações, muitos voos, mas isso já era um problema antes da pandemia. Não é que se agravou agora, já era muito movimentado e a limitação do espaço aqui já era crítica antes da pandemia. Então espera-se, né, que em algum momento haja alguma ampliação aqui do aeroporto, e principalmente aqui da sala de embarque, para desafogar um pouco aqui o movimento e ter mais também fingers disponíveis, né, para o embarque e desembarque serem mais tranquilos aqui no Santos Dumont e trazer mais conforto para os passageiros e uma operação também, né, mais dinâmica, a possibilidade de melhoria aí da logística da operação das companhias aqui no Santos Dumont. Mas agora está na hora de eu seguir o meu embarque, as filas já se formaram, acabaram de liberar agora o embarque. Houve um pequeno atraso, como eu comentei, né? Filas enormes. Vocês podem reparar que o espaço aqui é muito pequeno, como eu comentei, né? Então, são 8 fingers, voos saindo o tempo todo. Esses fingers nunca ficam desocupados, digamos assim. Então, tem sempre voos saindo, sempre estão sendo usados. E é muita gente para acomodar nessas filas, né? Não há espaço físico para acomodar tanta gente de uma forma confortável para as pessoas, para os passageiros. Na verdade, eu falei de filas, mas é o tapete azul, né? Que eu, pessoalmente, acho uma coisa nada a ver da Azul, fazia sentido durante o auge da pandemia, agora não faz sentido mais, e para mim só piora a questão do movimento no aeroporto, porque as pessoas ficam em volta, né, desse tapete azul esperando o número, e no caso do aeroporto aqui do Santos Dumont, que é muito pequena, a sala de embarque é apertada, aí forma uma aglomeração enorme de gente, e ocupando espaço, assim, dificulta a passagem das pessoas. Seria muito mais fácil a Azul voltar, né, a fazer filas convencionais como as outras companhias e deixar esse tapete azul, pelo menos no caso dos aeroportos que tem uma estrutura menor, como aqui no caso do Santos Dumont, que vira um grande tumulto o embarque, dificulta ainda mais, fica todo mundo em volta aguardando ver o número ali que vai sair no tapete, né? As pessoas não ficam sentadas esperando, esse que é o problema. Então, para mim, pelo menos, não faz mais muito sentido. São coisas que vieram com a pandemia e que, de certa forma, já deveriam ter sido, na minha opinião, deixadas de lado, né? Não é uma coisa tão eficaz como a Azul supostamente acredita que seja. Você a bordo do voo azul 2684 para Recife. Você pode encontrar o número do seu assento no cartão de embarque. Acomode mochilas e bolsas abaixo do assento à sua frente e bagagens maiores nos compartimentos superiores. Lembramos que não é permitido fumar a bordo. É proibido por leis internacionais a tentativa de violação ou obstrução dos detectores de fumaça instalados nos lavatórios. De acordo com a ANAC, é necessário que você mantenha seu cinto afivelado, sempre quando o luminoso estiver aceso ou quando instruído pela tripulação.
Permaneçam sentados com o cinto de segurança afivelado até que a aeronave pare completamente e os avisos luminosos de afivelar os cintos se apaguem. Deixar o pouso assume nas áreas permitidas. As conexões serão direcionadas pelo nosso time aqui de Recife. Aos clientes em conexão, pedimos atenção ao horário local. Se os clientes atendem a determinação da Anvisa sobre o distanciamento social e controle da Covid-19, informamos que o nosso desembarque será realizado por fileiras. Pedimos que observe o número da sua fileira e aguarde o nosso chamado em seu assento. A chamada será realizada por setores sincronizados na aeronave e o corredor deve permanecer livre de bagagens para fácil circulação. Muito obrigada por estar conosco e desejamos a todos uma semana azul. Até breve.